Você sabia que existe um versículo na Bíblia muito famoso, muito procurado no mundo inteiro? Mas qual versículo seria esse? Qual é a sua importância? O que ele tem de tão especial para ser um versículo tão buscado assim? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Mas afinal, qual é esse versículo tão buscado no mundo inteiro? Porque as pessoas se interessam tanto por esse versículo. Então, sem mais enrolação, vamos para a palavra do Senhor. Que versículo é esse? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3, versículo 16. Como é muito famoso, provavelmente você já ouviu falar sobre esse versículo, e também nesse vídeo vamos não só falar sobre esse versículo, mas vamos entender o contexto, né? Vamos entender o porquê que ele foi falado, com quem que ele foi falado, vamos entender melhor esse texto, amém? Diz assim, na minha versão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se é uma conversa, com quem que Jesus, que foi quem falou isso, estava conversando? Vemos no capítulo 3 que Jesus conversava com Nicodemos. Agora, quem é Nicodemos, né? Quem que era ele? Ele era importante, não era? Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um fariseu, então ele conhecia muito bem a lei de Moisés, ele conhecia a palavra de Deus naquela época. E Jesus conversando com ele, você pode acompanhar essa história na sua Bíblia, em João capítulo 3, do versículo 1 ao 21. Jesus está ali conversando com Nicodemos. E Nicodemos, embora os fariseus não aceitavam Jesus como o Messias, como o Salvador, como Cristo, Filho de Deus, Nicodemos tinha aquela pulguinha na orelha. Ele sabia que Deus fazia milagre, via Jesus fazendo os milagres, então ele quis conversar, quis entender um pouco mais sobre quem era Jesus, se realmente Jesus era o Filho de Deus. Então, o que acontece? Jesus fala para ele sobre um novo nascimento. E Nicodemos, o que ele pensa? Bom, como que eu, um homem velho, vou voltar a entrar no ventre da minha mãe? Ele falava em um nascimento humano, nascimento carnal, mas Jesus estava falando sobre o nascimento espiritual, sobre nascer do Espírito, nascer de novo. Era isso que o nosso Senhor e Salvador estava falando com Nicodemos. Jesus explica que para nascer de novo, precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos nascer de novo no Espírito para poder entrar no reino dos céus. Precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo, que Ele veio como um homem, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Então precisamos entender e reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele estava falando para Nicodemos que ele era um Messias e que precisava nascer de novo. Tanto é que ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Quem que é o Filho de Deus unigênito? Mas você pode me perguntar, mas o que é unigênito? Unigênito é o único filho, é o unigênito, é o mais velho. Então Deus envia Jesus Cristo como o único filho, um filho amado, Deus Pai, Jesus Cristo. Ele envia e fala assim, para que todo aquele que nele crê. Então precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí tem uma promessa nesse versículo. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer na onde? Não perecer no inferno, não ir para o inferno. Precisamos acreditar, ter a total certeza
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro Santo de Deus. Então, quando nós acreditamos, não vamos perecer no inferno. Claro que não é só isso, precisamos viver uma vida de santidade ao Senhor, porque, meus irmãos, sem santidade é impossível agradar a Deus. Bom, se um resumo, em João 3,16 é a base do Evangelho, é a fé em Jesus Cristo, é saber que Deus é o nosso Senhor e Salvador, porque sem Jesus Cristo, a sua maravilhosa obra, no que foi feito, a crucificação, quando Jesus ressuscita e Ele nos dá a vida e a vida eterna, precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor para termos acesso à vida eterna. Deus, Ele não apenas ama, com palavras, tipo assim, eu te amo, mas Ele mostra com prática, Ele mostra isso, que Ele realmente ama. Agora, meu irmão e minha irmã, você que é pai, você que é mãe, você teria coragem de dar o seu filho para morrer no meu lugar ou morrer para salvar a humanidade? Você teria essa coragem? O nosso Deus nos ama tanto, mas tanto, que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo, sem pecado algum, para morrer no meu e no seu lugar. Sabemos, irmão, que a graça, a misericórdia de Deus, a salvação, não é pelo que nós fazemos, não é por merecimento, mas é por graça, é por misericórdia, é um favor imerecido. Entender esse versículo de João 3,16 é confiar no amor, no cuidado, no carinho, na proteção de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E também nos ensina que a salvação é um presente de Deus para nós. Não é por mérito nosso, não é pelas nossas obras, mas é por graça, é um presente dado pelo nosso Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, eu espero que você tenha entendido sobre João 3,16, o infinito amor, misericórdia, graça que Deus tem conosco. Nós não merecíamos e Ele enviou Jesus Cristo, o seu Filho amado, o seu Filho sem pecado algum, para morrer no meu e no seu lugar. Então, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.